E se fosse possível deixar para trás problemas das cidades modernas, como poluição, superlotação e trânsito, e começar de novo? Sem soluções parciais ou compromissos, apenas uma folha em branco. É isso que a China faz. A cerca de 100 quilômetros de Pequim, no interior de Hebei, uma nova cidade está surgindo do zero, e não é qualquer cidade. Esta aqui vem com 93 bilhões. Em 2017, o governo central da China fez um anúncio surpresa de que estava planejando uma nova megacidade ao sul de Pequim, chamada Nova Área de Xiong'an. Este não é só mais um projeto de infraestrutura, tinha o peso político do presidente Xi Jinping por trás. Ele pessoalmente impulsionou o projeto, visitou a área várias vezes e chamou isso de uma estratégia de importância duradoura para o milênio que está por vir. Na política chinesa, isso vai além de um elogio, é apropriação. Por isso, muitos agora a chamam de cidade de Xi Jinping. Qual é o objetivo disso? Por que criar uma cidade do zero e será que isso vai funcionar? Para entender, primeiro é preciso saber por que essa cidade está sendo construída. Pequim está superlotada, mais de 22 milhões de pessoas vivem na cidade e esse número continua crescendo. Os engarrafamentos duram horas. A poluição do ar tem sido uma emergência recorrente e os preços dos imóveis empurraram até mesmo famílias de classe média para a periferia da cidade ou além. A liderança da China sabe há anos que a capital não pode continuar absorvendo o crescimento desse jeito. A cidade assume governo, cultura, pesquisa, manufatura e logística, o que não é sustentável. A ideia era aliviar Pequim, transferindo esse peso para um novo lugar, limpo, organizado e planejado para crescer corretamente desde o início. Mas não era só sobre consertar Pequim. O governo vê Xiang'an como uma zona de desenvolvimento estratégico para toda a região de Pequim-Tianjin-Hubei, também conhecida como a mega-região Jing-Jingji. É uma área com mais de 100 milhões de habitantes e um peso econômico enorme. A localização de Xiang'an a coloca bem no meio desse triângulo, tornando-a ideal como uma cidade de conexão. Se construída corretamente, ela conecta tudo. Agora, busca-se evitar o ocorrido em Shenzhen e Guangzhou, onde as fábricas chegaram antes, seguidas das pessoas, e a infraestrutura só veio décadas depois. Xiang'an, por outro lado, foi planejada desde o início. Para evitar esses erros, ela foi designada como uma nova área nacional, um status compartilhado com apenas algumas outras regiões, incluindo Pudong, em Xangai, e Binhai, em Tianjin. Isso mostra que a cidade é prioridade nacional com apoio direto da liderança central da China. Agora que sabemos por que a China está fazendo isso, vamos ver onde isso está acontecendo e o quão gigantesco é realmente o projeto. Xiong'an fica a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Pequim, em uma área de planície antes conhecida por seus pântanos e lagos rasos. A maior parte da terra era pantanosa e sujeita a inundações, o que afastaria desenvolvedores, mas foi justamente por isso que ela foi escolhida. O governo enxergou isso como uma tela em branco, rural, subdesenvolvida e fácil de transformar. A cidade ocupa mais de 2.000 quilômetros quadrados, cerca de 3 vezes o tamanho de Nova York. Ela abrange 3 condados, Xiang, Hongqing e Yangtze. O desenvolvimento está sendo realizado em 3 etapas principais. A primeira fase visa ativar o núcleo central até 2025, abrangendo 100 quilômetros quadrados com escritórios do governo, áreas residenciais e trens de alta velocidade. O próximo grande marco é 2035. Até lá, Xiong'an deverá se transformar em um polo nacional de inovação, abrigando mais de 2 milhões de pessoas. Depois disso começa o jogo a longo prazo. Após 2040, o objetivo é expandir a cidade para até 5 milhões de habitantes e integrá-la totalmente à região de Pequim-Tianjin-Hubei. Mas a escala não é a única coisa em que eles estão pensando. Velocidade e conectividade são centrais para o plano. Uma linha de trem de alta velocidade liga a cidade a Pequim em pouco mais de 40 minutos mais rápido do que muitos moradores cruzam Pequim. E não para por aí. Vias expressas, ferrovias intermunicipais e metrô foram planejados para integrar a megacidade à economia do norte da China. A cidade está a 55 quilômetros do Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing, mega projeto feito para desviar o tráfego da capital.
Não é um projeto de curto prazo, e sim uma implementação para gerações. Está sendo construída com infraestrutura de grande centro e espaço para crescer por décadas. Mas Chang'an não é apenas grande, ela foi projetada para ser fundamentalmente diferente das cidades que a China construiu durante seu último boom urbano. Desta vez, o foco está na sustentabilidade, no planejamento de longo prazo e em infraestrutura inteligente. Vamos começar pelo lado ambiental. Cerca de 70% da cidade é destinada à água e áreas verdes, incluindo lagos, áreas úmidas, florestas e parques integrados às zonas residenciais e comerciais. O lago Baiyangjian, um dos maiores de água doce do norte da China, está sendo limpo e preservado como destaque da nova cidade. Não é só uma bela paisagem, faz parte do controle de enchentes da cidade. A obra em Xiang'an segue rígidos padrões ecológicos. Segundo as autoridades, há limites para a poluição industrial, densidade de construções e consumo de energia. A cidade dependerá de energia solar, eólica e geotérmica para ajudar a China a reduzir emissões e cumprir metas climáticas. Sustentabilidade vai além de práticas ecológicas, envolve também tornar a cidade eficiente. A tecnologia entra em cena, sendo construída como cidade inteligente desde o início. Isso inclui sistemas de tráfego e logística com inteligência artificial para reduzir congestionamentos e sensores IoT, monitorando da qualidade da água ao uso de energia. Infraestrutura subterrânea, como túneis para utilidades e entregas, libera a superfície para pedestres e transporte público. Até mesmo postes de iluminação inteligentes que ajustam a luz com base no fluxo de pedestres e nas condições ambientais. Pagamentos digitais, identidades virtuais e veículos autônomos fazem parte do plano. Chang'an também é uma das primeiras zonas piloto para a moeda digital da China, o E-Yuan chinês. O design da cidade foi planejado para tornar a vida urbana menos estressante, mais caminhável e equilibrada. Em vez de uma expansão interminável, ela é formada por zonas compactas e de uso misto, com residências, escolas, escritórios, lojas e parques próximos, acessíveis a pé ou de bicicleta. O objetivo é eliminar deslocamentos longos e o zoneamento caótico das cidades antigas. Os carros não são proibidos, mas não são prioridade. As ruas são projetadas para limitar o tráfego de carros e incentivar o planejamento que prioriza os pedestres. O estacionamento fica no subsolo e as ruas são majoritariamente compartilhadas. A cidade une design moderno e referências sutis à estética tradicional chinesa. Você verá telhados curvos, pátios com jardins e materiais naturais combinados com aço e vidro. Empresas internacionais participaram, como a Foster Mais Partners, que colaborou no projeto dos centros de transporte. Empresas também ajudaram nos códigos de construção sustentável, layouts modulares e infraestrutura inteligente. A estação ferroviária de alta velocidade Chang'an se destaca por seu tamanho, eficiência energética e design inspirado em uma flor de lótus branca. Opera quase só com energia renovável e possui reconhecimento facial, bilhetagem e controle de multidões via inteligência artificial. Cada elemento foi projetado previamente. Mesmo com grandes arquitetos, uma cidade precisa mais do que aparência, precisa de economia. Como tornar uma nova cidade viável? Primeiro, traga o governo para cá. Várias grandes estatais, entre elas os maiores bancos, empresas de tecnologia e institutos de pesquisa da China, já tiveram que transferir filiais ou sedes para Xiang'an. Essas mudanças são diretrizes do topo e obrigatórias. Passo 2. Construa um ecossistema tecnológico. A cidade foca em inteligência artificial, biotecnologia, novas energias e manufatura inteligente. Já estão sendo construídos parques tecnológicos, incubadoras e escritórios subsidiados. Para atrair, o governo oferece incentivos fiscais, terrenos baratos, permissões rápidas e benefícios de moradia para trabalhadores realocados. Espera-se que a cidade tenha mais de 5 milhões de moradores e contribua com bilhões de yuans por ano ao produto interno bruto nacional. Mas essa não é a primeira tentativa de construir uma cidade futurista do zero. Diversos países criaram versões próprias de cidades inteligentes, obtendo variados níveis de sucesso. Veja Songdo, na Coreia do Sul. Planejada nos anos 2000,
foi anunciada como a primeira cidade realmente inteligente do mundo, com sensores, integração de dados e áreas verdes. Décadas depois, partes ainda parecem pouco povoadas. A tecnologia avançou, mas o fator humano ficou para trás. O projeto NEOM da Arábia Saudita, principalmente a linha, ganhou destaque por seu escopo surreal e design inovador. Mesmo com dinheiro ilimitado, projetos como o NEOM enfrentam desafios. Em comparação com esses, Xiangan tem algumas vantagens importantes. Conta com o apoio de um governo forte e centralizado, que pode garantir financiamento a longo prazo. Não está no meio de um deserto, está ao lado de uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. Não é uma realocação especulativa. Ordens, apoio político e conexões ferroviárias já estão em andamento. Mas essas vantagens têm riscos. Por ser liderada pelo Estado, Xiangan está alinhada às prioridades políticas da liderança atual. Se as prioridades nacionais mudarem ou as condições econômicas se tornarem mais rígidas, o progresso pode estagnar ou ser totalmente redirecionado. Globalmente, simboliza a confiança da China, sua habilidade de transformar terras, deslocar populações e planejar a longo prazo. É uma jogada estratégica na iniciativa Cinturão e Rota, mostrando que a China não só constrói estradas e portos no exterior, mas também faz experimentos internos. Mas ambição não garante resultados, o que nos leva à pergunta: até que ponto Xiangan avançou? A construção está bem avançada, mas ainda está em andamento. Parte da infraestrutura central já foi concluída. A estação de alta velocidade de Xiong'an já conecta a cidade a Pequim. As principais estradas, pontes e túneis subterrâneos de utilidades já estão prontos, em toda a zona central de desenvolvimento. Dezenas de blocos residenciais foram construídos, com escolas, parques, infraestrutura inteligente, mas em muitas partes da cidade ainda parece vazia. As ruas estão limpas, prédios novos, mas quase sem pessoas. Porém, isso não surpreende. O plano sempre foi construir primeiro e povoar depois, mas isso destaca um dos maiores desafios das cidades planejadas: o impulso inicial. As pessoas não se mudam só porque há um prédio pronto, elas se mudam porque há oportunidade. Por isso, o governo ainda depende da realocação administrativa, obrigando instituições públicas a se mudarem para Xiong'an e gerar atividade. Até o momento, cerca de 120 empresas centrais registraram escritórios na cidade, mas muitas ainda estão nos primeiros estágios de instalação. Também houve atrasos nas obras e revisões orçamentárias. Relatos indicam que áreas importantes da cidade avançam mais devagar por problemas na cadeia de suprimentos e alta complexidade da construção. No entanto, ela foi projetada para crescer em fases que duram décadas. As autoridades não esperam que ela vire uma mega cidade populosa rapidamente. O plano vai até 2040 e além. No curto prazo, o objetivo é atrair pessoas para a cidade, funcionários do governo, pesquisadores, estudantes e colaboradores de empresas-chave. Essa população inicial impulsiona o crescimento orgânico, escolas, lojas, restaurantes, moradias e mercados. Se funcionar, Xiong'an pode definir um novo padrão para a construção de cidades futuristas mais verdes e inteligentes na China e em outros países. Desde o início, passamos da expansão caótica para um planejamento humano e baseado em dados. Se fracassar, será mais um conto de advertência. Outra cidade planejada que parecia promissora, mas não atraiu moradores para justificar o custo. Esse é o risco de mega empreendimentos desse porte. Isso é ainda mais verdadeiro em Xiong'an, onde empregos, moradia, cultura e trânsito foram planejados antes da chegada dos primeiros moradores. Será que será modelo para o futuro ou só uma casca vazia? Comente abaixo o que acha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.